sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. Nós estamos iniciando as nossas atividades no ano de 2022, depois de um pequeno intervalo para descanso, e eu acho que uma das melhores formas de iniciar as atividades do canal nesse ano de 2022 é fazendo a resenha de um livro que eu li nesse intervalo de descanso. Um livro que eu ganhei de presente da minha amada companheira Janete, né? E que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e principalmente o que a gente vai começar a viver nesse ano de 2022, em virtude das eleições. Enfim, esse ano é um ano bem atípico, né? Porque essas eleições vão ser umas eleições muito específicas na nossa história, né? Muito importantes na nossa história, tá? E que livro que eu quero fazer a resenha de hoje? O livro é Anos de Chumbo e Outros Contos, que é o último livro publicado pelo Chico Buarque, que vocês estão vendo aparecer aqui agora e que está aqui, na minha mão. Bom, Chico Buarque, na verdade, né, dispensa apresentações, mas eu acho importante frisar o quanto a obra do Chico tem muita relação, não só a obra literária, como a obra musical, que é muito mais conhecida, né? Tem importância e tem muita relação com o que está acontecendo no Brasil hoje e com o que a gente vai viver, né? Fora o posicionamento político do Chico Buarque, que todo mundo já conhece, né? Sempre foi, apesar dele ser uma pessoa muito discreta, ele sempre teve um posicionamento político muito claro, né? E então eu acho importante começar o ano do canal fazendo a resenha desse livro do Chico, que foi o último que ele lançou, e é o primeiro livro de contos dele, né? Anos de Chumbo e Outros Contos. Bom, esse livro, eu sou suspeito para falar, porque eu aprendi com a minha mãe a ser apaixonado pelo Chico Buarque, pela obra do Chico, né? Minha mãe era uma fã inveterada do Chico, e eu conheço a obra do Chico desde pequeno, a obra musical, e depois que ele começou a publicar os romances dele, comecei a ler, li todos os livros do Chico. Já fiz a resenha de acho que 2 livros do Chico aqui no canal, e vou fazer a resenha de mais, porque eu acho que o Chico é uma das figuras mais geniais da nossa cultura, né? Da nossa arte. O Chico é realmente uma pessoa que, enquanto artista e enquanto personalidade pública, é uma pessoa que tem uma genialidade, porque ele consegue aparecer sem aparecer, né? Quando ele lançou esse livro no final do ano passado, o lançamento do livro ficou muito falado, muito comentado, apesar de ele quase não ter aparecido, né? Então, assim, o Chico é uma pessoa que consegue manter a vida pessoal dele discreta, mas ao mesmo tempo consegue ter essa repercussão sempre muito positiva na mídia. Mas e o livro Anos de Chumbo e Outros Contos? Bom, esse livro ele é composto de 8 contos escritos pelo Chico. Um deles, o último que fecha o livro, chama-se Anos de Chumbo. Bom, mais uma vez aqui, a literatura do Chico mostra a sua peculiaridade, a sua característica muito própria e a sua qualidade, né? Eu acho que não é exagero usar para o Chico a palavra genialidade. Os contos desse livro, eles misturam, como várias vezes o Chico faz muito bem na obra, dados da realidade histórica do Brasil com histórias ficcionais, e a narrativa de cada um dos contos vai levando a gente para um envolvimento, envolve a gente dentro dessa espiral de realidade e, ao mesmo tempo, uma coisa muito surrealista, muito esquisita, muito estranha, no melhor sentido da palavra,
de forma que a gente perde um pouco a noção da realidade, ao mesmo tempo em que a gente mergulha profundamente na realidade. Então Chico consegue em cada um dos contos fazer a gente se envolver e sentir fortemente a nossa realidade, mas ao mesmo tempo coloca a gente num universo quase que surreal. Então, vale muito a pena. Eu vou aqui ler o nome dos contos, só para que vocês tenham uma... O primeiro conto chama Meu Tio, o segundo, O Passaporte, o terceiro, Os Primos de Campos, o quarto, Cida, o quinto, Copacabana, o sexto, Para Clarice Lispector com Candura, o sétimo, O Sítio e o oitavo, Anos de Chumbo. Eu não vou fazer sinopse de cada um dos contos, porque senão vai dar muito spoiler, né? Porque como os contos já são narrativas mais curtas, se eu fizer um resumo de cada conto, eu vou acabar dando spoiler. Mas, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no conto Para Clarice Lispector com Candura, ele vai pegar personagens históricos mesmo, personalidades da arte mesmo, né? Da arte, enfim, da arte em geral, né? Como a Clarice, por exemplo, como Paul Klee, Lúcio Cardoso, enfim. E vai viver como se ele... E vai nos mostrar uma espécie de relação de amor que ele tem com a Clarice Lispector, por exemplo, que ele, não o Chico, né? Ele, o narrador do conto. Que a gente não sabe se é ele, que a gente muitas vezes pode desconfiar que talvez tenha sido ele. Eu até fui verificar algumas datas e batem. Então, assim, será que realmente o Chico teve uma paixão platônica pela Clarice Lispector? A gente não sabe. O narrador do conto tem, né? Então, assim, é muito interessante como o Chico envolve a gente em cada um dos contos nesse universo surreal, mas ao mesmo tempo tão presente na nossa realidade. Então vale muito a pena. E para dizer mais, e uma marca muito importante desses contos, e isso tem muito a ver com a nossa realidade atual, por isso que o livro é tão marcante do ponto de vista da nossa realidade atual, é que cada um dos contos, apesar de falar de coisas completamente diferentes, desde falar da ditadura militar, né, no conto Anos de Chumbo, até falar de uma possível paixão platônica pela Clarice Lispector, por exemplo, falar de primos que ele tinha na cidade de Campos, que vinham visitar ele na infância, não, volto a dizer, não ele e Chico, né, os narradores dos contos. Existe uma coisa presente em todos os contos, que é uma violência latente. Essa violência, ela nunca explode totalmente, mas ela se manifesta às vezes mais forte, às vezes mais fraca, mas ela está sempre latente. E é uma violência que, ao mesmo tempo que é muito presente, a gente consegue perceber essa violência latente em todos os contos, ela se manifesta de forma muito poética. Então, assim, é a genialidade do Chico conseguindo colocar uma coisa extremamente violenta, apesar de não ser uma violência explosiva, extremamente violenta, mas com um toque de poesia que não diminui a violência, porque a intenção do Chico não é diminuir a violência, romantizar a violência, né? Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, ele faz de maneira tão bem feita que ao mesmo tempo que ele consegue poetizar essa violência, ele mostra a violência de uma maneira muito forte, muito intensa. Então tá aí a nossa primeira dica do ano, a nossa primeira resenha do ano, Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque de Holanda. Eu acho que a gente não podia começar melhor as nossas atividades de 2022, certo? Eu quero mais uma vez pedir a todas e todos que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, se já se inscreveram no canal, convidem pessoas a se inscreverem no canal,
porque a gente está com uma meta aí de ampliar mais o nosso público nesse ano de 2022, porque como eu disse no último vídeo do ano passado, nós vamos ter muitas novidades aí no decorrer desse ano, né? Algumas já para logo, outras mais para frente, mas a gente vai ter algumas novidades aí no canal e no blog nesse ano de 2022, porque a gente quer oferecer cada vez mais um trabalho sempre muito carinhoso, sempre muito cuidadoso e levantar sempre reflexões de qualidade, mostrar obras literárias de qualidade para que a gente possa realmente oferecer para as pessoas que seguem o nosso trabalho, que curtem o nosso trabalho, reflexões importantes e legais, né? Enfim, e que tenham realmente uma qualidade de pensamento e de reflexão em relação à arte e literatura, tá bom? E só para lembrar, hoje, né, dia 10 de janeiro de 2022, dia que esse vídeo está indo ao ar, iniciou o prazo para o envio dos textos para o 7º número da nossa revista Fluxos, tá? Então, assim, o edital foi, né, o chamamento foi publicado na sexta-feira passada no blog, mas o prazo começa hoje, dia 10, e vai até o dia 25 de janeiro. Então, as escritoras e os escritores que estiverem interessados em mandar seus textos para publicarem no 7º número da revista Fluxos, manda lá para o nosso e-mail, tá bom? O e-mail está aí na descrição do vídeo, enfim, o endereço do blog, das nossas redes sociais, tá? E aguardem porque nós vamos ter algumas novidades, inclusive são relacionadas à revista, tá bom? É isso, gente. Espero que todas e todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.